Olá, você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do Nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal e compartilhe, para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim, o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos imediatamente, então, partir para a palavra do Senhor. Se você tem a sua Bíblia, por gentileza, abram-na no texto de 2 a Timóteo, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. No capítulo 4, vamos ler alguns versículos. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, do verso 9 em diante. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 9 em diante, diz assim: procura vir ter comigo depressa, porque Demas me abandonou, tendo amado o mundo presente, e foi para Tessalônica, Crescente para Galácia, Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma a Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Quanto a Tíquico, enviei-o a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, me fez muito mal. O Senhor lhe retribuirá segundo as suas obras. Tu também guarda-te dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Na minha primeira defesa ninguém me assistiu, antes todos me desampararam, que isto não lhe seja imputado. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu, para que por mim fosse cumprida a pregação, e a ouvissem todos os gentios, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra, e me levará a salvo para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Saúda a Prisca e a Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto, a Trófimo deixei doente em Mileto. Apressa-te a vir antes do inverno. Saudam-te Eúbulo, Pudente, Lina, Cláudia e todos os irmãos. O Senhor seja com o teu espírito, a graça seja convosco. Amém. Oremos. Deus eterno e Pai, te adoramos pela tua misericordiosa graça e presença amiga, permanente, fiel, todos os dias de nossas vidas, porque tu és, acima de tudo e de todos, o nosso fiel amigo, verdadeiro amigo, que estás conosco em todos os instantes da nossa existência. Queremos te agradecer, Senhor, por esta manhã, podemos ter esse momento de comunhão contigo e de adoração, esse momento de igreja, de comunhão no Espírito, de louvor, de adoração, Senhor, mas também de contemplação da palavra, de mergulhar na palavra, de compreender a palavra do Senhor para as nossas vidas, ter o conselho da tua palavra que estabelece o norte para a nossa vida, em nome de Jesus. Abre nosso coração para entendermos o que o Senhor deseja falar conosco através da tua palavra poderosa. Nos ajuda não apenas a entendê-la, mas recebê-la por fé e colocá-la em prática por obediência, Senhor. Porque somente assim diz a própria Escritura do Senhor, somente assim seremos bem-aventurados em nossa caminhada nesta terra. Se não formos apenas ouvintes, mas formos
além de ouvintes, ouvintes não esquecidos da palavra, mas fiéis ouvintes, obedientes à palavra do Senhor, fazedores da obra, diz o texto de Tiago, porque este será bem-aventurado no seu feito. É isso que queremos e isto te pedimos em nome de Jesus nesta manhã. Que sejamos ouvintes diligentes, fazedores da obra, para sermos bem-aventurados em nossa trajetória terrenal. E a Tua palavra, Senhor, esse remédio poderoso para as nossas vidas, nos ajuda nesta manhã, Senhor. É a nossa oração para a Tua glória. Amém. E amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, nós lemos um texto que é a última porção do apóstolo Paulo para a humanidade. Se vocês, porventura, não sabiam, mas 2 Timóteo é a última contribuição ministerial na forma escrita para Paulo. Foi o seu último momento de legado, acrescentando ao legado aquilo que já tinha sido construído ao longo das décadas. Ele estava preso em Roma, aguardando apenas o momento em que a sentença já recebida fosse cumprida e ele pudesse então, se oferecer ao Senhor. Ele que havia se oferecido a vida toda desde que havia se convertido, agora ele tinha a oportunidade de se oferecer a si mesmo no sentido literal, não é? Sua própria vida, ele que já a havia gasto pelo Evangelho. Agora, com a sua vida gasta, ele estava prestes a se entregar por inteiro e consumar a missão que havia recebido do Senhor. O que efetivamente aconteceu, segundo os historiadores, no ano de 67 da nossa era, na Via Ostiense, ele foi decapitado por amor ao Evangelho. Colocaram sua cabeça no cepo e o verdugo cruel soltou a trava que sustentava a guilhotina e o fio afiadíssimo daquela forma tão cruel de morte desceu com violência, atraído pela gravidade, e separou a cabeça do velho apóstolo Paulo do seu corpo. E assim terminou a sua história extraordinária, sua história de vida. Ele que havia dito para os coríntios: por vossa causa me gastei e tornarei a me gastar, por amor às vossas almas, como mulher parturiente eu sofro dores terríveis, lancinantes de parto, para dar à luz. Ele evocou para si mesmo essa figura tão extrema da mulher quando está em trabalho de parto, para dar à luz a sua cria. Ele se comparou com essa mulher e ele disse: por vossa causa me gastei e me gastarei mais. Ele disse: sofro dores como da mulher que está para dar à luz, até Cristo ser formado em vós. Uma igreja trabalhosa, uma igreja carnal, uma igreja que lhe deu tanto serviço, e tanta preocupação. Mas ele, com fidelidade ao Senhor, nunca desistiu daquele povo e daquela igreja, e se entregou de maneira extremada a favor da fé daquela igreja, para que ela pudesse crescer e amadurecer. Sua vida foi marcada por essas características de alguém que se entrega, não apenas ao Senhor, mas aos seus, não apenas ao Senhor, mas ao rebanho que lhe foi confiado, não apenas ao Senhor, mas os amigos que Deus colocou do seu lado, não apenas ao Senhor, mas a todas as pessoas que Deus colocou ao longo da sua jornada. Essa foi uma marca característica de Paulo,
obediência fiel ao Senhor, entrega absoluta à vontade de Deus. E não apenas no sentido que eu chamo de vertical, não é? A vida cristã, ela trabalha nessas duas dimensões, a verticalidade da vida cristã e a horizontalidade da nossa experiência com o Senhor. A vertical significa esse momento objetivo da vida, quando nós estamos conectados com Deus. Então fala da nossa ligação daqui para cima, por isso que chamamos de verticalidade da espiritualidade. Tem a ver com a nossa pessoalidade, com a nossa intimidade, com o nosso relacionamento particular com o Senhor. Mas também a vida cristã acontece na horizontalidade da nossa experiência de fé. Então agora o risco, ele é nesse sentido. A vida espiritual não acontece só assim, do nosso coração, da nossa alma, do nosso espírito para com Deus. Mas a nossa vida espiritual acontece também nesse sentido, nesta horizontalidade que nos liga uns aos outros no Senhor. Deus é o nosso Deus, Jesus é o nosso Senhor, nós somos servos do Senhor, nós somos discípulos do Senhor, portanto nós somos irmãos e estamos ligados uns aos outros. Isso é a horizontalidade da nossa experiência de fé. E Paulo levou a sério essas implicações e se entregou não somente ao Senhor, como eu dizia há pouco, mas também a todos aqueles que Deus lhe confiou. Ele vivia uma verticalidade e uma horizontalidade no âmbito do reino de Deus e da fé que é verdadeiramente efetiva e glorifica o Senhor. Estou dizendo tudo isso como introdução para poder pensar aqui do texto que nós lemos dois conceitos importantes. O primeiro é essa fidelidade a Deus, esta verticalidade. Precisamos confiar nesse Deus que acima de tudo é nosso amigo, nesse Senhor que acima de tudo é nosso amigo, mas também não podemos dispensar aqueles que Deus colocou do nosso lado. Não podemos nos esquecer de que na nossa vida espiritual existe horizontalidade e não apenas verticalidade. E o texto que nós lemos fala dessas duas coisas. De alguém que se entrega, de alguém que é fiel, de alguém que vai até as últimas consequências por obediência a Jesus, porque tem esta verticalidade profundamente afirmada. Mas o texto fala de alguém que também, na mesma intensidade praticamente, levou a sério a horizontalidade de sua experiência cristã. Ele se importava com os seus amigos, ele dava atenção aos servos do Senhor, ele se preocupava com aqueles que caminhavam com ele lado a lado. Isso também era bastante afirmado na vida de Paulo, até o último estertor de sua vida. Foi até o fim desse mesmo jeito. E na última contribuição que ele dá à humanidade, que é a sua segunda e última carta que ele haveria de escrever na vida, que é exatamente 2 a Timóteo, ele não deixa de deixar isso marcado outra vez. Nós podemos ler a segunda carta de Paulo com esse recado, como sendo esse recado de Deus para nós, de um homem que foi totalmente fiel e obediente ao Senhor nas duas vertentes da vida cristã, ou seja, na sua verticalidade, ou seja, na sua afirmação como servo, filho e discípulo do Senhor, indo até as últimas consequências, e também de alguém que, como servo do Senhor, filho de Deus, discípulo de Jesus, foi também até as últimas consequências no sentido da comunhão, da vida comunitária, da valorização da amizade, da construção de uma identidade de um homem tremendamente espiritual,
de um dos maiores obreiros que jamais pisou nessa terra, de alguém tão intenso na obra do Senhor, que se privou de direitos legais que tinha, como está escrito na Bíblia, para poder não se envolver com nada mais a não ser com o reino de Deus, e tão fiel que ele era. Mas vemos aí também a sua afirmação no sentido da horizontalidade da experiência cristã terrenal. Ele sabia que ele era amigo e que ele precisava preservar seus amigos e continuar até o fim, fortalecendo esse lado da vida espiritual, que é também muito importante e Deus dá muita atenção, que é o fato de nós sermos amigos, pessoas leais e confiáveis. Ele, no pior momento da sua existência, porque é o momento final, aonde ele vai se entregar para o Senhor Jesus, literalmente, ele que já havia gastado a sua vida inteira por amor ao Evangelho, agora velho, prisioneiro, numa fétida prisão, esperando a morte. Você imagina o estado emocional deste homem? Ele está firmado em Deus, mas não se esquece dos seus irmãos, não se esquece dos seus amigos. Ele está esperando a misericórdia de Deus para morrer de maneira digna. Porque para Paulo o Evangelho nos ensina não apenas a viver para Deus, mas o Evangelho nos ensina a morrer por Deus. Para Paulo, o Evangelho de Cristo não é um Evangelho de prosperidade e de oportunidade. Para Paulo, como deve ser para cada um de nós, o Evangelho de Cristo nos ensina a viver com dignidade, nos ensina a viver de maneira produtiva, mas também nos ensina como morrer, como acabar a vida, como terminar inteiro na presença de Deus, sem permitir que os problemas deste mundo nos façam menores. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus quer que nós aprendamos com Paulo essa inteireza de vida, de alguém que não é apenas fiel a Deus, mas é fiel aos seus irmãos. Não é apenas fiel a Deus, mas é fiel aos seus amigos. Não é apenas fiel para com Deus, mas é fiel para a igreja do Senhor. Não apenas que é fiel para com Deus, mas é fiel no sentido de, no que depender dele, eu vou preservar as pessoas do meu lado. Eu não vou quebrar relacionamento, eu não vou trair amizades, eu vou ser fiel até o fim, eu vou ser com a graça do Senhor. Você entende essa palavra, meu irmão? Porque está tudo isso aqui na palavra. Eu fiz questão de ler o texto do verso 9 até o final, onde você tem as saudações, que muitas vezes lendo a Bíblia a gente acha que não é importante, mas tudo que está na palavra de Deus é importante. Eu li de propósito até o final, onde ele começa a fazer as saudações pessoais, que eram uma característica dele nos sinais de todas as suas cartas. Ele começa a dizer: saudai a Prisca e a Áquila. Na forma dele se reportar às pessoas amigas e conhecidas dele, você já mostra a sua afetividade. Ele era um ser afetivo. Prisca é Priscila, é a forma diminuta de Priscila. É assim que ele chama uma valorosa serva do Senhor, mostrando todo o seu coração afetivo, carinhoso e amoroso. Era assim a vida de Paulo. Ele tinha esses laços e ele fazia questão de cultivá-los, e ele era educado e carinhoso no trato. E na sua saudação ele diz: saudai a Prisca e a Áquila, que é o esposo da Priscila. Saudai a Prisca, que é a forma carinhosa dele chamá-la. E quando ele chama desse modo essa sua velha amiga, ele está dizendo de que valor ele é constituído. De alguém que respeita o seu semelhante, respeita o seu irmão, respeita os seus companheiros, respeita e ama, e deixa que isso tudo seja transparecido na sua forma de tratar as pessoas, que é com carinho e é com muito amor. Saudai a Prisca. A gente pode substituir esse nome diminuto que ele utiliza por outros verbos que vai ser a mesma coisa.
É como se ele dissesse: saudai a minha amada Priscila. É como se ele dissesse: saudai a minha valorosa amiga. É como se ele dissesse: saudai a minha querida companheira de jornada. Quando ele diz saudai a Prisca, ele está dizendo tudo isso. Porque a forma como as palavras saem dos nossos lábios diz muito do sentimento que está em nosso interior, por trás, portanto, das nossas expressões orais. E ele segue dizendo: saudai a casa de Onesíforo. Sabe quem foi Onesíforo? Foi um amigo querido de Paulo, um amigo fiel. Alguém que ele vai falar dele nessa mesma carta, só que no capítulo 1, estamos no capítulo 4. No capítulo 1, em verso 19, ele fala de Onesíforo, e ele fala com bastante detalhes. Ele saúda 2 vezes o irmão Onesíforo, no começo da carta e no final da carta. E no começo da carta ele dá detalhes e mostra a profundidade do relacionamento que há entre eles e de como ele é grato a este irmão Onesíforo. Porque no princípio desta mesma carta, no capítulo 1, ele diz: saudai a Onesíforo, porque tu sabes quanta coisa ele fez por mim no princípio do Evangelho. E de como eu estava na minha primeira prisão em Roma, ele, vindo a Roma, me procurou diligentemente até encontrar-me. No começo da carta, quando ele faz citação desse seu amigo Onesíforo, ele dá riquezas e detalhes. E ele mostra o porquê ele está tão aferrado às pessoas, tão ligado às pessoas, tão vinculado às pessoas. Porque, como Paulo, eu e você devemos saber que quem constrói e preserva a amizade, constrói e preserva para si um tesouro de inestimável valor, porque tem horas que nem dinheiro resolve a nossa vida, mas um amigo verdadeiro resolve sim. Precisamos valorizar as pessoas que Deus coloca do nosso lado e não traí-las, e não feri-las, e não abandoná-las, e não esquecê-las, porque elas fazem parte da nossa vida e sem elas a nossa vida não seria como tem sido até hoje, no sentido positivo da existência. Paulo é esse tipo de homem que valoriza as amizades. Não contente com o que disse lá atrás, ainda no final da carta, está se lembrando do seu valoroso amigo e diz: saudai a Prisca e a Áquila, mas também a casa de Onesíforo. Aí ele estende, toda a sua estima, não apenas para Onesíforo individualmente, mas para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos e netos. Como quem diz: a família de meus amigos é importante também para mim, e não apenas o amigo em questão. E a gente passa por cima das saudações e acha que não tem nada. E está cheio de mensagens poderosas que edificam a nossa vida, como estamos vendo aqui hoje. Erasto ficou em Corinto e Trófimo deixei doente em Mileto. A preocupação com os seus amigos históricos, a preocupação e a estima que ele tem com as pessoas que Deus pôs do seu lado. Ele dá notícia, ele notifica, ele informa acerca do estado dos seus amigos. Sejamos assim na nossa experiência. Gostamos tanto de amigos, mas é preciso que sejamos amigos primeiramente, para que nós possamos atrair boas amizades para nós. A vida funciona como leis em várias instâncias da existência, como, por exemplo, no quesito à amizade. Se a gente valoriza a amizade e quer ser pessoas cercadas de amigos, não podemos esquecer de que amigos fazem amigos, amigos geram amigos, que é preciso primeiro nós construirmos a nossa identidade pessoal com este valor da amizade. Sejamos nós, primeiramente, amigos, porque isso vai atrair um monte de amigos também para perto da gente. Porque um fundo clama a outro fundo, e a recíproca sempre será verdadeira. Por isso Jesus afirmou: assim como quereis que os homens os façam, fazei vós também primeiramente a eles.
É uma forma de Jesus dizer: você terá o que você é, você colherá o que você semear. O teu interior, com o valor que está sendo construído dentro de ti, será esse mesmo valor que está sendo construído em ti, que você atrairá para você mesmo. A famosa lei do retorno, que os coaches da vida estão ensinando aí como grande novidade. Quem ensinou isso foi Jesus. Primeiramente foi Ele que estabeleceu o princípio e a lei. Só dão outros nomes àquilo que Jesus falou, e nem sequer deu os nomes, porque isso era natural e espiritual na vida dele. A lei do retorno não foi o Cury que descobriu. A lei do retorno não foi o Paulo que descobriu. Não o Paulo da Bíblia, esse outro famoso aí, coach. A lei do retorno, quem ensinou foi Jesus. Quando ele disse: assim como quereis que os homens os façam, fazei vós primeiramente a eles. Como quem diz, você vai atrair o que você é. Não queira amigos se você não é amigo. Não queira fidelidade se você não é fiel. Não queira lealdade se você não é leal. Não queira bondade se você não é bom. Não queira amor se você não ama. Porque a vida, na verdade, é uma grande colheita. E Paulo, no final da vida, está notificando os seus amigos. Porque ele sabe que no final de todas as coisas, o que vai contar mesmo é primeiramente a nossa amizade com o Senhor, mas depois a nossa amizade com os irmãos. Nossa amizade com os irmãos. Eles vão estar presentes. Como na hora mais difícil dele, como ele colocou aqui, eu li, dizendo: todos me desampararam, somente Lucas, o médico amado, está comigo. Paulo sabe que na hora crucial, até aqueles pseudos amigos não suportarão, ou até aqueles amigos não tão amigos não ficarão. E que até aqueles amigos, verdadeiramente amigos, mesmo querendo, não poderão chegar. Porque tem horas cruciais na nossa existência e que Deus preparou que a gente passasse sozinho. Não é interessante? Você já não leu esse texto alguma vez? Onde Paulo diz assim: todos me desampararam. Eu comecei lendo, né? Demas me abandonou, tendo amado o mundo presente, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Por isso ele está chamando Timóteo, e ainda pedindo que quando Timóteo vier, traga também a Marcos, que é outro amigo da história. Ele quer fazer substituições. Ele que viu amigos debandarem, ele está dizendo: mas tem amigos que não debandarão. Isso também é uma forma dele ensinar o quão curado ele é, capaz de suportar o abandono dos amigos, e não ficar lamentando e se frustrando, e lambendo as suas feridas pelos maltratos que ele recebeu de pessoas que ele esperava não ter esse tipo de tratamento, que é o lugar comum das pessoas. Ele é diferente, porque ele tem acima dos amigos o amigo que é Jesus. E porque ele tem afirmado essa sua verticalidade espiritual, ele pode fazer as compensações na horizontalidade da sua existência. E ele pode proteger seu coração, escolhendo um caminho melhor do que ficar lamentando e falando mal das pessoas que deixaram. Mas ele se volta para aqueles que ele sabe que não vai deixar. Ele escolhe o caminho melhor da saúde emocional. Não, Demas me desamparou, mas Timóteo não desamparará. Ele faz substituições. Ele toma um caminho contrário àquele caminho comum das pessoas que não são sadias emocionalmente e que escolhe o caminho, né, da autocomiseração. Não escolha esse caminho. Autocomiseração não significa nada virtuoso para ninguém. Levante a cabeça,
Dá a volta por cima, sacode a poeira, como dizia uma canção antiga no tempo que eu era jovem. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Eu digo, levanta a cabeça para Jesus, sacode a poeira e dá a volta por cima. Tem Dema que trai, mas tem Timóteo que jamais trairá. Não estamos sozinhos. Se de fato temos sido amigos e temos preservado amizades e construído uma história com Deus, em nome de Jesus, Deus não vai deixar a gente ficar só, a não ser que seja um propósito dele, como foi nesse caso, porque ele diz: quando você vier, traga Marcos, porque ele é muito útil para o ministério. Quanto a Tíquico, enviei a Éfeso, por isso que não está comigo. Como quem diz, não é todo mundo que me deixa, eu também envio. Não é todo mundo que deliberadamente não suporta a pressão e me abandona. Tem gente que eu mesmo mandei ir embora, até para cuidar dele, para proteger ele, porque ele é muito precioso e eu não quis que ele ficasse para sofrer comigo. É esse irmão que ele fala aqui, o Tíquico. O Tíquico, eu o enviei a Éfeso. Saiba que ele não me abandonou, fui eu que o enviei. Ele é cuidadoso para que seja protegido não só seu coração, mas os seus irmãos. E ninguém fique pensando mal, porque eu falei de Dema que me desamparou, de Crescente e de Tito que se foi para outros lugares e me deixou sozinho aqui. E você pense que eu não citei Tíquico, porque Tíquico também tomou esse caminho do abandono. Não, Tíquico não está, porque eu mesmo o mandei a uma missão. Isso é proteção para os amigos. Se eu estou falando aqui de tanta gente que me traiu, me abandonou, deixa eu proteger aqueles que não traíram e não me abandonaram. E que não estão comigo, não é por esse motivo, do outro, é por um motivo mais nobre. Fui eu que enviei, ou ele não pôde vir, se fosse o caso. Quer dizer, ter esse cuidado. Paulo nos ensina essa horizontalidade. Como preservar as pessoas boas que Deus coloca do nosso lado. É protegendo eles na nossa relação. E protegendo eles na relação nossa com outros. É cobrindo eles, protegendo eles. É assim que a gente vai ramificando essa rede de amizade importante para a nossa vida. Porque passamos por lutas e problemas e dificuldades. Seja amigo, preserve amigos, proteja seus amigos e proteja seu coração. Viva a sua vida de fidelidade com Deus, mas viva a sua vida de fidelidade para com os irmãos. Tenha verticalidade e tenha horizontalidade na sua existência, que na hora crucial você jamais será desamparado. Deus te dará livramento, meu irmão. Porque Deus sabe honrar os valores que você cultiva na sua experiência. E ele segue falando: quando vier, traga a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, que é outra família amiga dele. Ele tem muitos amigos, esse Paulo. Ele nos ensina a termos muitos amigos na nossa experiência na terra. Ele fala: traga os livros, especialmente os pergaminhos. Como quem diz, eu estou aqui mofando na cadeia, mas a minha mente não vai envelhecer e não vai mofar. Não é porque eu vou morrer amanhã que eu vou desistir de viver. Traga livro, traga pergaminho, traga capa para aquecer do frio. Eu vou morrer, mas não vai ser de frio. Eu vou morrer, mas não vai ser de depressão. Eu vou morrer só na hora que Deus permitir. E enquanto a minha hora não chegar, mesmo preso, eu estarei livre. Eu quero trabalhar a minha mente. Traga-me livro para ler. Meu Deus, como nos ensina Paulo a vencer nossas mazelas, a superar nossos traumas, a administrar nossos dramas, a vencer nossas dificuldades, a superar nossas divergências, a não sucumbir diante do infortúnio,
Paulo nos ensina isso, aprenda, leia de novo, por favor, faça um dever de casa essa semana, leia 2ª carta de Paulo a Timóteo, entendendo, é uma preciosidade esse conteúdo, é a última manifestação física, literal, de um homem que se deixou gastar inteiramente pelo Senhor, a favor do reino de Deus, e por fim, se ofereceu como sacrifício, dizendo, pode me matar, porque eu tenho um reino celestial me esperando, o Senhor está comigo e vocês só vão me tocar na hora que Ele permitir. Você está entendendo essa palavra, meu irmão? Vamos aprender com Paulo a não cair na depressão por causa do abandono das pessoas, por causa do infortúnio que nos acometeu. Problemas acontecem para todo mundo, gente boa também sofre injustiça, coisas ruins também acontecem às pessoas boas. Isso é a vida como ela é, não a vida de ilusão, nem do romance, nem da novela da televisão, não, a vida como ela é assim, coisas ruins acontecem também a pessoas boas. Então Paulo nos ensina isso nessa manhã, a cultivar a verticalidade e a horizontalidade da existência. Ser amigo de Jesus, desfrutar da amizade de Deus, mas ser amigo dos homens, desfrutar da amizade dos irmãos. Isso tem que estar fechado na nossa vida. Nossa vida espiritual deve acontecer aqui, é nesse trânsito. Cuide da sua verticalidade e não esqueça da sua horizontalidade. A cruz de Cristo tinha essas duas hastes. A mensagem da cruz também é essa, dizendo que a fé trabalha nesses dois caminhos. Uma haste da cruz que está cravada na terra e aponta para o céu. E outra haste que corta essa primeira haste, nos nivelando na horizontalidade da vida. Somos todos irmãos. Cuide do céu e cuide da terra. Cuide de Deus e cuide das pessoas. Ame a Jesus e ame os amigos de Jesus, que também são seus amigos. Preserve sua fidelidade para com Deus e preserve sua fidelidade para com o outro. Porque vamos precisar disso. Nas horas difíceis da vida, veremos o rosto de Deus no olhar do nosso irmão. Aliás, isso está escrito na palavra de Deus. Alguém disse, Deus está comigo no rosto do meu irmão. Muitas vezes o olhar que nos olha é um olhar divino, mas esse olhar divino está usando os olhos do nosso irmão. Deus está naquela pessoa que nos ajuda aqui na terra. As pessoas que nos ajudam, que nos estendem a mão, estão sendo usadas por Deus. E nessa hora você pode afirmar e você pode agradecer. Deus está comigo, como diz a Bíblia, na vida daquele que me ajuda. Paulo sabia disso e recorreu a Timóteo, dizendo, quando chegar aqui, se cuide de Alexandre o latoeiro, me fez muito mal. Guarda-te também dele. Verso 15 de 2 Timóteo 4 que nós lemos. Guarda-te também dele, protege ele também do falso irmão. O Alexandre Latoeiro foi mais um que me causou males, acrescentou dores à minha vida. Você vai chegar aqui e eu quero lhe avisar, não passe na casa dele não, guarda-te também dele. Como é lindo o comportamento de Paulo, né? Como você vê em todo momento ele se cuidando e cuidando dos amigos. E não se esquecendo do amigo maior, que é aquele que vai sempre estar presente, quando até Lucas, o médico amado, não vai poder estar. Não porque não queira, é porque ele vai ser impedido mesmo. É propósito de Deus que a gente passe isso sozinho. Amém? Nem Timóteo vai poder chegar, nem Marcos vai poder chegar,
nem Tíquico vai poder estar presente. Tem momento que é só nós e o Senhor. Eu costumo dizer que há momentos em nossas vidas que o caminho se estreita tanto que não dá para a gente caminhar nem assim com... Já estão aqui, rapaz, eu tinha esquecido. Meu Deus, que susto, vou ter que abortar a mensagem. Olha, desculpa, eu não vi vocês mesmo, viu? Meu Deus, tomei um susto, quase caí para trás, pensei que estava sozinho aqui. Mas então, irmão, até me tirou de tempo aqui você. Onde é que eu estava mesmo? Mas então, irmão, deixa eu dizer aqui. Ele protegia a si e aos seus, não é? Ele cuidava do que é do lado vertical como é do lado horizontal. E ele diz assim: na minha primeira defesa ninguém me assistiu, antes todos me desampararam. Timóteo não, Tíquico não. Lucas, ele acabou de dizer no contexto antecedente imediato, só Lucas está comigo. Mas por que Lucas não está aqui quando ele diz todos me desampararam? Porque Lucas não pôde estar. Tem horas que nem aquele amigo mais fiel vai poder chegar. Porque, como eu estava dizendo, tem hora que o caminho se estreita tanto que não dá para passar. Foi aqui que eu vi vocês, quando eu me virei para dizer. Não dá para passar nem assim, tem que passar de lado. Está tão estreito que tem que passar assim. E um dia eu preguei sobre isso, mais ou menos, que eu estou falando hoje, lá no Uruguai. E um mês depois, o irmão que estava no culto, era um domingo de manhã como esse, de repente sentiu uma dor, de repente foi para o hospital, pensando que era uma coisa passageira, e o médico não deixou nem ele voltar. Ele foi sozinho, dizendo, é uma dorzinha, toma um remedinho e já volto. Não, ele ia morrer, estava estrangulando alguma coisa dentro dele. E o médico disse imediatamente para o bloco cirúrgico, senão você morre. E aí, sem mãe, sem mulher, sem filho, sem amigo, sem ninguém, ele não contava com isso, ele não esperava, ele se viu sozinho. E ele se lembrou daquela mensagem, ele disse, pastor, depois eu visitando ele na casa dele, disse, pastor, me lembrava do que o senhor dizia, que às vezes o caminho se estreita tanto, fica tão estreito que não dá para passar assim de peito aberto, tem que passar de perfil, de lado. Eu me vi assim, sem ninguém por perto, amigo, parente, família, mulher, filho, mãe, pai. De repente o médico disse, eu vou tentar salvar a sua vida, porque se eu não fizer isso já, você morre. Me tiraram a roupa, me colocaram aquela túnica branca, me colocaram numa maca e foram me empurrando, e eu só lembrava do que o Senhor disse, tem hora que não dá para passar nem de peito aberto, tem que passar de lado, de tão estreito que está, mas eu dizia, como digo aqui para vocês, mas nessa hora você não estará sozinho, porque o amigo de todos os amigos, Jesus, estará do teu lado para sempre. Aleluia, Ele não te deixará só, Ele nunca nos abandonará. Portanto, de todos os amigos que você deve fazer e preservar, preserve a amizade que você tem com Jesus, porque Ele é o melhor amigo, o amigo de todos os amigos, o maior de todos os amigos, aquele que disse, ninguém tem maior amor do que este, ele vai dizer que amor é este, de alguém dar a sua vida pela dos seus amigos, e depois ele ajunta dizendo, eu dou a minha vida por vós. Este é o amigo de todos os amigos, e este é o amigo maior e melhor do que todos os amigos, porque ele deu a sua vida por nós, e ele mesmo disse que era nosso amigo, porque tinha dado a sua vida por nós, e ele afirmou, está no Evangelho de João, ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a sua vida pela dos seus amigos. Eu dou a minha vida por vós, eu sou o bom pastor, que ama as minhas ovelhas, eu sou o bom pastor e o bom amigo, que ama os seus amigos, se preciso for, eu vou até as últimas consequências. Cultive esse amigo,
como esse irmão cultivou. Aleluia. E viva a sua vida não descuidando dessas duas vertentes, horizontalidade e verticalidade. Amigos de Jesus e amigo dos amigos de Jesus. Amigo de Deus e amigo dos filhos de Deus. Chame para si essa responsabilidade. Tome essa mensagem como recado pessoal de Deus para a sua vida hoje. Seja amigo e terás amigos. Preserve os amigos, eles nunca te deixarão. Timóteo chegou, não para assistir o seu amigo na primeira defesa, mas para vê-lo ainda na prisão, para abraçá-lo uma última vez, para entregar os livros e os pergaminhos, a capa para aquecê-lo do frio, mas principalmente o seu abraço físico, que é aquilo que aquece o coração da gente. Capa só aquece o corpo, mas abraços amigos aquecem o coração. Timóteo chegou a tempo, junto com Marcos, de abraçar o velho Paulo e dizer: estou contigo, meu amigo, até o último instante da tua vida. No começo da carta, Paulo disse: tenho saudade de ti, ó Timóteo, tenho saudade de ti, e me lembro de ti e das tuas lágrimas. Quantas vezes Timóteo chorou com Paulo, e na hora crucial, Paulo se lembra desse amigo verdadeiro, e o chama para o último momento, dizendo: procura vir ter comigo depressa. Ele fala 2 vezes a pressa que ele tem de vê-lo, porque ele está dizendo nas entrelinhas: se você demorar, pode não dar tempo. Se você se atrasar, pode chegar aqui eu já ter sido morto. E eu não gostaria de morrer sem antes ver o teu rosto, porque me lembro de ti, nas minhas orações faço menção de ti, e sou grato a Deus pela amizade que você tem comigo, e eu quero te ver antes de morrer. Não quero só capa para aquecer o corpo, quero abraço de amigo para aquecer o coração, porque isso vai me fortalecer para morrer com dignidade. Como sempre eu vivi, eu quero morrer. E ele disse isso: todos me desampararam, mas eu fiquei livre da boca do leão, porque o Senhor não me desamparou, Ele me assistiu, e eu pude dar testemunho dele no meio dos estranhos, sem ver nenhum rosto amigo por perto, mas o amigo superior estava dentro de mim, me dando ânimo. E ele disse: o Senhor me livrará de toda má obra e me levará a salvo para o seu reino de glória. Paulo chegou inteiro no céu. Estou terminando, viu? Só 2 minutinhos. Esqueço ele, mandou esquecer vocês. Amém. Obrigado pela força, Tito. Amigo. Quero ser teu amigo, irmão. Já somos, eu quero ser mais. Amigo que dá força para o outro. Sabe qual é a maior desgraça da vida, irmão? É morrer cheio de ressentimentos e amarguras, porque não soubemos administrar os dramas que Deus permitiu. E essa mensagem nos ensina isso. É palavra para amadurecer a nossa experiência com Deus e com os irmãos. Paulo disse: Deus me livrará de toda má obra. Certamente não é da morte que ele está falando, ele morreu. Ele disse: Deus já me revelou, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ele usou os verbos no passado, tinha terminado. Desde agora a coroa da justiça me está reservada, da qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. O tempo da minha partida é chegado, ele falou no contexto anterior. Então que má obra é essa? Que boca do leão é essa? Não é a morte, porque ele morreu, se cumpriu a palavra.
Que boca do leão é essa que pode tragar a gente? É não saber sofrer com dignidade os dramas, as lutas e os problemas que Deus permite. Se Deus permitiu, não é para nos matar, é para nos fazer viver no meio dessa agonia. Oh, Jesus! Ele disse: o Senhor me assistiu e eu fiquei livre da boca do leão. E por mim, outra vez, os gentios ouviram a palavra. Aleluia! Morri inteiro. E o Senhor me livrará de toda má obra e me levará salvo para o seu reino de glória. Paulo está dizendo: eu vou chegar lá inteiro. Eu não vou chegar lá ressentido com Lucas, ressentido com João, amargurado com Crescente, vilipendiado por Tito, entristecido pelo latoeiro. Eu não vou chegar lá lembrando dessas maldades. Eu vou chegar lá lembrando de Timóteo, lembrando de Lucas, lembrando dos verdadeiros amigos, lembrando do Senhor na minha vida, que nunca me abandonou. Eu vou chegar inteiro. Aleluia!